Olá, estamos de volta. Esse é o Saúde Ativa, o programa que fala sobre a sua saúde, lhe dá dicas importantes sobre como você cuidar da sua saúde, do seu dia a dia, do seu cotidiano. É isso que é mais importante. E diferente de outros programas que você vê por aí, de outros produtos midiáticos, a gente trata, além de dicas, trata também de lembrar a você a importância de cuidar da saúde, de pesquisar também, de ler mais, de entender melhor sobre aquilo que é tudo referente à área, enfim. O Saúde Ativa está aqui para isso, todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas da noite, para falar sobre assuntos vitais. Bom, e para conversar conosco agora, a nutricionista Catiane Patrício, ela que vai falar conosco aqui sobre o assunto fundamental, mas antes de trazer a pauta desse segundo bloco, eu quero lembrar que existem parceiros que nos ajudam bastante nessa caminhada, que nos apoiam e que estão conosco há um bom tempo já, né? Afinal, nós estamos migrando agora para a TV Nordestina, já temos uma caminhada na rádio também há algum tempo. Na verdade, há mais de 6 meses estamos no ar com Saúde Ativa e os parceiros nos seguiram, continuaram conosco aqui nessa caminhada. Bom, um desses parceiros é o Dr. Márcio Cavalcante, ele que é ortopedista, traumatologista, também tem especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também em traumatologia do esporte. Ele atende lá na Clínica Maior, na rua Nilo Peçanha, número 636, de 7 horas até o meio-dia, das 2 horas da tarde até as 6 horas. Também realiza atendimentos de urgência no Hospital João 23 e também na Campo Imagem, tá? Lá na rua Rodrigues Alves, 603, do bairro da Prata. O telefone para contato 3341 1089. Para mais informações, acesse marciocavalcante.com.br. Olha só, que tal deixar o seu óculos em casa e sair por aí de lentes de contato? Elas são ideais para praticar esportes e aquela festa com o rosto mais bonito, enfim. A Ótica Prisma tem as melhores marcas de lentes de contato para você e o preço é tão leve quanto o seu novo visual. Dê um tempo nos óculos e invista na beleza. A Ótica Prisma fica na rua Afonso Campos, número 2B, telefone 3341 0043. A gente bem sabe que o câncer é um assunto cheio de tabus e que, claro, precisam ser quebrados. O CPO, o Centro Paraibano de Oncologia e Hematologia, disponibiliza uma sede aqui em Campina para dar esse suporte e oferecer de maneira bem especializada os melhores tratamentos oncológicos para os seus pacientes. O CPO fica na rua Capitão João Alves de Lira, número 893, na Bela Vista. O telefone para contato 3321 1806. Outro parceiraço nosso, o Dr. Rodrigo Vieira, inclusive esteve conosco agora no primeiro bloco. Ele é cardiologista, intervencionista, professor da área de medicina também. Atende lá na Provasc, que é especializada na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Provasc fica na rua Sandra Borborema, número 61, no centro de Campina Grande. Telefone 2102-5560. Outra grande parceira nossa é a Clínica Doutor Na Hora. Inclusive, cuidar da saúde ficou muito mais fácil lá com a Clínica Doutor Na Hora, que você pode agendar suas consultas e exames agora mesmo, de onde você estiver, através do site drnahora.com.br ou mandar um WhatsApp para o 981940606. Tem, no caso, mais de 30 especialidades, muitos exames que você pode realizar dentro da própria clínica, atendendo agora em 2 endereços, no Ponto Sem Réis, na rua João Alves de Oliveira, 19, no centro, e na Praça da Bandeira, também no centro da cidade. Outro grande parceiro nosso é o Dr. Antônio Henriques, é ginecologista, é obstetra, além de professor e coordenador acadêmico também. Ele atende lá na Clínica Santa Clara, que fica na rua Duque de Caxias, número 630, na Prata. Para marcar sua consulta, 3099-6227 ou 9958-4401. Bom, para começar esse assunto com a gente, que é fundamental, muito importante, a nutricionista Catiane Patrício, para falarmos sobre maneiras corretas de armazenar o alimento. É isso mesmo. Agora o período de verão, né? Muita gente já está voltando para casa, mas é importante demais lembrar que nessas viagens muita gente carrega alimentos, enfim, em compartimentos de plástico muitas vezes, e isso gera uma certa dúvida. Inclusive algumas questões estão sendo lançadas nas redes sociais, na internet a respeito disso, falando de malefícios que esse plástico, esse material pode trazer para a saúde. Enfim, vamos falar sobre formas corretas de armazenamento de alimento com a nutricionista Catiane Patrício. Seja bem-vinda, Catiane, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Catiane, quero começar já questionando se isso é verdade ou se é um mito. Existem recipientes que são mais prejudiciais para a saúde? Sim, Milena, com certeza existem. Principalmente os plásticos. A gente nunca deve aquecer os alimentos com materiais plásticos, sempre colocar em vidros. Se for para alguma viagem, sempre colocar os alimentos em potes de vidros, bem higienizados, que é muito importante. É importante falar, inclusive, que algumas pessoas ainda não têm essa noção de como armazenar bem os alimentos
E além dessas questões do próprio material do recipiente, que podem ser prejudiciais, a gente vai falar mais sobre isso, essas questões também da própria conservação do alimento. O alimento se estraga muito mais fácil, dependendo da forma que você armazena e dependendo também do compartimento que você coloca esses alimentos, né, Catiane? Então, o que é que você poderia falar para quem nos assiste agora e que tem esse hábito, muitas vezes, de guardar o alimento num pote de plástico, muitas vezes fora da geladeira, enfim. Acho que existem dicas bem interessantes nesse sentido, né? Com certeza, Milena. A primeira coisa que a gente deve fazer é na hora do preparo, de quando vai comprar esse alimento. Quando chega em casa, ele tem que ser bem higienizado, colocar na geladeira já higienizado, porque senão você está levando contaminação para a sua geladeira. Então, se for consumir o alimento imediatamente, higieniza e coloca no fogo. Se for frutas, lava com hipoclorito de cloro e também deixa 15 minutinhos de molho. Depois, dispensa essa água que deixou por 15 minutos, lava novamente com água corrente e consome aquela fruta ou vegetais. No caso de comidas que você produziu, que você cozinhou, você cozinha devidamente, como se deve, deixa no máximo 2 horas sem ir para a geladeira e depois coloca nos recipientes de vidro e assim ir para a geladeira. Então, os recipientes de vidro, no caso, são os mais indicados para guardar determinados alimentos. Na verdade, a maioria deles, né? A indicação seria essa? Recipientes de vidro são os melhores? Isso. Sempre é a melhor opção, são os de vidro. Pois é, então é importante demais lembrar disso. Inclusive, é sempre importante conversar com os profissionais, porque eles podem dar dicas de como você pode ter condutas melhores, principalmente quando se trata de alimentação. As pessoas muitas vezes não levam a sério, chegam a adoecer e muitas vezes padecem de doenças mais graves por conta da falta do cuidado, da manipulação dos alimentos e muitas vezes nem se pensa nisso. Às vezes essas doenças são associadas a outros hábitos, a outras ações que não o armazenamento correto dos alimentos, não só na geladeira, mas também em compartimentos. É importante demais isso. Eu não sei se você sabia, né, então, que o compartimento de vidro talvez seja o mais seguro, o mais higiênico, inclusive até na hora de limpar, de higienizar, é muito mais fácil, né? Isso, é muito mais fácil e o mais importante é que não passa cheiro. Todo recipiente de vidro não passa cheiro. Todos os alimentos têm que ser devidamente separados. Cada alimento em um compartimento diferente, justamente para não pegar cheiro e também o sabor de outros alimentos. E evita a contaminação. Se a gente guarda alimentos ainda com água, algum líquido, ele com certeza ele vai se estragar muito mais fácil e a gente pode pegar sérias doenças com isso. Exatamente. Catiane, uma dúvida muito grande, inclusive é um assunto muito latente que tem surgido nas redes sociais, essa questão da composição desses recipientes plásticos. Existe um material, quero até tirar essa dúvida com você, chamado de bisfenol, né, que acaba trazendo malefícios para a vida das pessoas, trazendo doenças também muito graves, muito sérias muitas vezes, e nem se imagina que esse elemento pode estar causando todo esse mal, né? Isso. Existem vários estudos hoje em dia que a gente pode pesquisar que comprovam que esse bisfenol ele é um dos causadores de câncer. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando aquecido, principalmente. E já existem vários tipos de plástico livre desse material. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado a partir do momento que a gente compra esses venenos para a nossa casa. Porque a gente está consumindo cada vez mais produtos cancerígenos e talvez muitas vezes por inocência, porque a gente não tem esse conhecimento. Você falou do aquecimento do alimento. É importante lembrar também que tem surgido aí nas redes sociais muitos comentários com relação à questão do micro-ondas. Eu não sei se isso é um mito ou se chega a ser uma verdade, mas as pessoas comentam que aquecer determinados alimentos no micro-ondas pode trazer também alguns malefícios para o alimento, para quem consome ele, inclusive levar alguns desses materiais de plástico também para o micro-ondas, podem trazer alguns malefícios para a saúde. Isso procede mesmo, Catiane?
Sem terrorismo, né? Na alimentação a gente tem que ter cuidado com os terrorismos. O que eu prezo muito em consultório é falar sempre para o meu paciente não ter medo de se alimentar e da forma correta. Agora, se a gente faz um uso diariamente de um micro-ondas, obviamente que a gente vai ter alguns prejuízos, vai estar esquentando por várias vezes, aquecendo em uma temperatura maior do que o que deveria. Então, isso é o que vai trazer o malefício, mas uma vez ou outra não vai trazer nenhum malefício, não. Você falou um termo bem interessante, essa questão dos terrorismos, principalmente terrorismos alimentares, né? Tudo que surge na internet, eu costumo muito dizer isso, e é uma responsabilidade muito minha enquanto comunicadora, enquanto jornalista, você também enquanto profissional da saúde, tem um certo cuidado com aquilo que surge de informação na internet, principalmente aquilo que é divulgado através do WhatsApp, de redes sociais, porque as pessoas hoje elas têm uma responsabilidade muito maior nas mãos e não sabem. Né? Aí vem a história das fake news, que são as notícias falsas, que são facilmente disseminadas através do WhatsApp, das outras redes sociais, e existe uma responsabilidade muito grande sobre isso. Ou seja, você vê uma informação como essa, dizendo que usar o micro-ondas faz mal, que pode ser mortal, também alguns alimentos que você não deve consumir, e você passa aquela informação à frente, isso é muito arriscado, muito perigoso, assim como em tantos outros âmbitos, mas claro, nesse âmbito alimentar, eu acho muito delicado, até porque a alimentação em si é extremamente delicada. A alimentação pode definir a vida de uma pessoa, o dia a dia, o futuro de uma pessoa, e eu acho que é necessário muito cuidado, muita prudência em tudo que você dissemina na internet, em tudo que você traz enquanto informação para as pessoas, já que hoje é muito mais fácil, com o smartphone na mão, promover esse tipo de divulgação. A gente está conversando com a nutricionista, a Catiane Patrício, estamos falando sobre as formas corretas de armazenar os alimentos, trazendo aqui informações interessantes, dicas de como você deve guardar aquele alimento, guardar os embutidos, as frutas dentro da geladeira e também fora dela, inclusive alertando sobre determinados recipientes de plástico que parecem inofensivos, mas na verdade não são. Catiane, eu queria complementar também essa informação e questionando, por exemplo, o plástico filme, que é muito utilizado, inclusive dentro da geladeira. Ele se encaixa nesse rol de plásticos que podem ser um pouco perigosos para a saúde ou não? Ele está isento desses materiais? Não, infelizmente não, ele não está isento. Porém, como a gente não vai aquecer ele, e com certeza a gente deve chegar do supermercado, tirar aquela embalagem que envolve ele, porque a gente sabe que a contaminação cruzada da transportadora e supermercado, isso é muito importante. Tira aquele plástico e guarda ele em algum local limpo. E faz o uso das frutas, por exemplo, a gente guarda as frutas quando vai viajar, já com aquele plástico filme. Agora, se esse plástico filme for aquecido e a gente usar isso como uma rotina, a gente pode sim levar algum prejuízo, principalmente quem anda com marmita, que a comida passa muitas horas sem esquentar ou sem estar na geladeira. Então, sim, traz um certo risco para a nossa saúde. Exatamente. Inclusive, é até um alerta para os marmiteiros de plantão, né? Muita gente que acaba consumindo marmita todos os dias, muitas vezes não sabe como carregar esse alimento, como transportar da melhor forma possível. São dicas fundamentais. E esse número de pessoas que consomem marmita, que consomem alimentos guardados por muito tempo, tem aumentado bastante, né? As pessoas vivem uma vida muito corrida. Isso também é um risco muito grande para a saúde alimentar, né, Catiane? Você pode confirmar isso. Essa correria, esse corre-corre das pessoas faz com que elas relativizem muito mais essa questão da saúde alimentar propriamente dita, não é? Isso. Eu costumo dizer sempre em consultório, se você prepara o seu alimento, você sabe o que está ali naquele alimento. Então, é sempre muito importante, desde a compra, como eu falei no início, até o ato de você consumir aquele alimento. Se o alimento for bem higienizado, tiver refrigerado na temperatura correta ou esquentado na temperatura correta, a gente não vai correr risco nenhum. Sempre evitando, claro, comidas em molho, nessas marmitas, passar muitas horas sem ela ser devidamente refrigerada. Isso é muito importante. Se for consumida apenas salada, essas saladas têm que estar extremamente limpas.
Pois é, importante demais falar sobre isso. E eu volto a dizer, tem muita gente que relativiza demais essas questões da alimentação, tem gente que diz que isso realmente não faz mal, que não é prejudicial, que esse cuidado seria um exagero, e não é exagero. A gente está tendo provas disso, provas científicas inclusive, e os nutricionistas têm se dedicado, eu percebo isso enquanto leiga, mas enquanto paciente também, eu percebo que os profissionais da nutrição têm se dedicado muito a essa questão de orientar as pessoas com relação aos alimentos que consomem diariamente. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu só queria lembrar que a nutricionista a Catiane Patrício, ela atende lá na Doutor Na Hora, que é uma clínica totalmente diferente aqui da cidade, além de trazer preços extremamente acessíveis, traz uma estrutura muito interessante para os pacientes, enfim, recomendo demais que você procure a Doutor Na Hora. Você pode marcar sua consulta através do site, que é o drnahora.com.br, ou também mandar um WhatsApp para o 981940606. A Doutor Na Hora atende em 2 endereços aqui em Campina Grande, tanto no Ponto Sem Réis quanto na Praça da Bandeira, bem centrais, muito fácil de encontrar. A gente vai para o intervalo em breve, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Saúde Ativa.